Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, intitulado Entre Chamas e Memórias. Eu me chamo Juliana e hoje temos um tema que promete uma conversa muito profunda, cheia de reflexões. Vamos falar sobre um livro intenso, carregado de simbolismos e que toca em feridas abertas do nosso país, Brasil. O próprio título, ele já diz muito, Salvar o Fogo, de Itamar Vieira Júnior. E como o próprio nome sugere, é uma história sobre resistir, sobre manter acesa uma chama em meio às dificuldades e talvez também sobre tentar entender se esse fogo ele é salvação ou destruição. É isso mesmo, Juliana. Olá, pessoal. Eu sou a Angélica e estamos bastante animadas porque hoje vamos falar sobre um livro que tem dado o que falar. Salvar o Fogo é uma literatura de Itamar que tem esse poder de nos transportar para diferentes realidades e nos fazer sentir cada nuance dos personagens, como se estivéssemos ali, presentes, dentro da história. Salvar o Fogo é uma obra que vai além de sua narrativa linear, porque ela conecta tempos, além das vivências e das dores que de alguma forma refletem tanto na história do nosso país quanto de tantas pessoas que vivem à margem da sociedade. E é sobre tudo isso que vamos falar hoje: os personagens, os temas, a escrita do autor e, claro, a experiência que essa leitura nos proporcionou. Antes de mergulharmos na trama do livro, é fundamental falarmos um pouco sobre o autor. Quem é Itamar Vieira Júnior? Bem, ele não é apenas um escritor talentoso, mas um observador da realidade brasileira. Sua formação em geografia e o seu trabalho como servidor público em áreas rurais do Nordeste deram a ele um olhar sensível e, ao mesmo tempo, crítico sobre desigualdade, identidade e território. Itamar enxerga o Brasil para além das grandes cidades e traduz todas essas vivências em uma literatura atraente e poderosa. E foi exatamente essa sensibilidade que fez com que o seu primeiro grande romance, Torto Arado, não sei se os ouvintes conhecem, mas é um livro também muito interessante, que eu indico também a leitura. E Itamar, ele usou essa mesma sensibilidade nesse livro, e isso fez com que ele conquistasse o público e a crítica. Esse livro ele venceu prêmios importantíssimos, como por exemplo o prêmio O Jabuti e o Oceanos, e isso fez com que ele se tornasse um dos grandes fenômenos literários dos últimos anos. E agora, com Salvar o Fogo, Itamar ele expande ainda mais esse olhar e entrega ao leitor um livro que, de certa forma, dialoga com seu trabalho anterior em Torto Arado, mas com uma abordagem própria e uma nova proposta de narrativa. Bem, pessoal, é como Juliana falou. Os livros, eles estão costurados, eles conversam um com o outro, eles se conversam, o Torto Arado com Salvar o Fogo. E o que mais me impressiona é como ele consegue equilibrar o lirismo e a brutalidade, a beleza, a dor, trazendo personagens bem construídos, bastante elaborados, que vão além da ficção e que representam realidades concretas, muitas vezes até mesmo invisibilizadas. Isso faz com que a literatura tenha um impacto muito forte em quem a lê, porque é impossível não se identificar com algo que esteja presente na narrativa, seja com a luta dos personagens, com os seus sonhos e com as suas dores enfrentadas. É isso mesmo, Angélica. E agora que já conhecemos um pouco sobre o autor da obra,
vamos falar sobre a história de Salvar o Fogo. Mas a gente não vai dar spoiler, viu, galerinha? O livro, ele nos apresenta diferentes personagens. E a vida deles se cruzam de uma maneira muito inesperada. É interessante que no decorrer da narrativa há uma transição entre o presente e o passado, que constrói uma teia complexa de relações, mas também de conflitos. E essas questões elas refletem sobre a sociedade brasileira da época. É uma história que particularmente me fez refletir, me fez se questionar sobre o que nos une ao nosso passado e também em como as cicatrizes do nosso país, as cicatrizes da história do nosso país Brasil, ainda impactam o nosso presente. É isso mesmo, Juliana. A história, ela perpassa o tempo. E o mais interessante é que a forma como a história é contada não é linear, ou seja, não tem uma linearidade. O livro, ele brinca com o tempo, com os pontos de vista e nos leva para diferentes camadas da narrativa. O autor Itamar, ele constrói seus pensamentos com tanta profundidade que, à medida que vamos lendo, sentimos que estamos entrando na mente deles, ou seja, como participantes daquela história, entendendo suas motivações, os seus medos, os seus desejos. Ou seja, a leitura nos envolve, ela nos instiga e muitas vezes nos coloca diante de realidades difíceis de encarar, como é encontrada ao longo da narrativa. E é essa uma das grandes forças do livro. Ele não entrega tudo de uma maneira mastigada. É preciso que o leitor ele tenha muita atenção, paciência e disposição para absorver os nuances da história. Cada página traz um detalhe que se conecta lá na frente, e isso faz com que a leitura seja uma experiência, como podemos dizer, imersiva. Além disso, o título, como eu falei inicialmente, o próprio título Salvar o Fogo já é por si um convite à reflexão. O que significa salvar o fogo? Assim que eu vi esse título, antes de fazer a leitura, eu me questionei: que fogo é esse? Será que estamos falando de algo que precisa ser protegido ou algo que precisa nos consumir? Bem, pessoal, agora vamos falar um pouco sobre os temas que fazem parte desse livro, que é uma obra tão impactante que tem chamado tanto a atenção das pessoas. E já adianto, são muitos os temas presentes nele. Juliana, te pergunto, qual foi o tema que mais te chamou a atenção e que mais te marcou em sua leitura? Angélica, eu diria que um dos temas mais fortes do livro, no meu ponto de vista, é a ancestralidade e espiritualidade. Itamar, ele tem um jeito único de abordar essas conexões entre passado e presente. E na obra Salvar o Fogo, essa conexão aparece de uma forma muito intensa. Os personagens na narrativa, eles carregam as histórias de seus antepassados, seja na forma como vivem, ou no que eles acreditam, ou até mesmo nas dores que eles herdam. A obra ela nos faz pensar sobre como nossas raízes influenciam nossas trajetórias. E através dos personagens também, ela nos faz pensar o quanto há de memória em nós. E junto com isso, com esses temas que você falou, né, temos também temas que se destacam dentro da narrativa, que é a desigualdade social e a violência. A obra não tem medo de mostrar o lado mais cruel da sociedade. Ela fala de exclusão, de abuso de poder, de pessoas que lutam para sobreviver em um sistema que muitas vezes está contra elas.
E tudo isso é feito sem exageros, sem romantização, mas com uma brutalidade realista que faz a gente refletir sobre o país em que vivemos e como ele era antes, né? Mas que tem resquícios da cultura social ainda na época de hoje. Outro ponto bastante forte que eu vejo dentro da história é a influência que a igreja tinha no pensamento daquelas pessoas da época, onde tudo era dividido entre bem e mal, ou seja, o céu e o inferno. E muitas vezes, por causa das suas crenças, da sua religiosidade forte, coisas que não pareciam ser normais aos seus olhos eram vistas como algo mal, como algo ruim. Exatamente. E não dá para falar desses temas, Angélica, sem mencionar também a resistência e a identidade. Ao me referir a esses temas, automaticamente eu me recordo da personagem Luzia, em que na narrativa, de uma forma muito silenciosa, ela encarna a resistência das mulheres marginalizadas. É interessante que o termo sua corcunda é muito frequente no livro. E se a gente for ver, Itamar, ele simboliza esse termo. Ele, além de ser uma marca física, ele representa as injustiças que Luzia carrega. E ela, Luzia, ela transforma essa marca em parte de sua identidade e sua força. Enquanto aos personagens no geral, eles não apenas são vítimas das circunstâncias, mas eles são agentes de suas próprias histórias. Cada um luta de sua forma, seja para manter viva uma cultura ou para encontrar o seu lugar no mundo, ou até mesmo para seguir em frente, apesar de tudo. E o que torna a obra Salvar o Fogo tão marcante é justamente esse impacto. Não é uma leitura leve, não é um livro em que você lê hoje e no dia seguinte já esquece. Ele fica com você e te faz pensar. Algo bem interessante, Juliana, é que cada pessoa pode interpretar a história de um jeito diferente. Cada um vai se conectar com um personagem, com um dilema, ou com um tema que o chamou bastante atenção. Ou seja, é um livro que pede reflexão e diálogo. E na minha leitura, quando eu parei um pouco para refletir sobre os questionamentos que são presentes na narrativa em Salvar o Fogo, me veio a seguinte questão: até que ponto é possível romper com essas amarras do passado sem perder a nossa própria identidade, sem perder a sua identidade? Foi um dos questionamentos que me fez refletir durante essa leitura e que eu repasso para vocês como uma pergunta. Como podemos romper essas amarras do passado sem perder a nossa própria identidade, a nossa essência? E para finalizar nosso podcast, deixamos essa pergunta para vocês, ouvintes. O que salvar o fogo significa para você? Será que o fogo representa dor, resistência ou transformação?